O que as mulheres com endometriose podem fazer nesse momento, nessa fase difícil que todos nós estamos enfrentando em relação ao coronavírus, mas que para as mulheres com endometriose, conviver nessa fase com a dor, a cólica, o desconforto da doença, sem a perspectiva de um atendimento médico, que é exatamente o que a gente está vivendo. Os ambulatórios, os consultórios, todos estão parando o seu atendimento, e as cirurgias eletivas estão todas suspensas, pelo menos por enquanto. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, o que pode ser feito durante este período que estamos enfrentando e que provavelmente a gente ainda vai enfrentar durante algumas semanas? Então, para a mulher com endometriose, que tem como problema principal as dores, existem algumas orientações, algumas atividades que podem ser feitas. É óbvio que eu não posso entrar no detalhe do tratamento medicamentoso. Esse tratamento ele é muito individualizado. Cada mulher, dependendo dos sintomas, do tipo de endometriose e da sua adaptação física a determinados tipos de hormônio, vai usar um remédio diferente. Então não dá para discutir individualmente problemas específicos, mas existem algumas atividades que podem ser feitas e que podem beneficiar de uma forma geral as mulheres com dor. Então, em relação à dor, nessa fase, enquanto existe essa orientação rigorosa para que todos nós fiquemos em casa, existem algumas atividades simples que podem ajudar bastante a aliviar o desconforto, a aliviar a dor da endometriose. Em primeiro lugar, exercícios físicos. Já tem muitos estudos que mostraram que o exercício físico ajuda muito a mulher com endometriose, porque alivia o desconforto, porque leva à produção de neurotransmissores e endorfinas que reduzem a transmissão do impulso responsável pela sensação de dor. Então, isso, claro, vai automaticamente aliviar o desconforto. E, além disso, alguns exercícios trabalham muito a musculatura pélvica. E isso também ajuda bastante as mulheres com endometriose, porque o desconforto e a própria doença em si, o seu processo inflamatório, que a gente conhece muito bem, leva a diversas alterações na musculatura pélvica. E alguns exercícios ajudam a restabelecer, a recuperar essa condição da musculatura que envolve o útero, que envolve toda a base e o assoalho pélvico. Então, que exercícios que podem ser feitos em casa, que podem ajudar? Existem dois grupos de exercícios que eu costumo recomendar muito para quem tem endometriose, que são a yoga e o pilates. Para quem já faz esses exercícios, a continuidade diária ou 3 a 4 vezes por semana é importante, mesmo que tenha que fazer uma adaptação na sua residência, no seu quarto, para criar uma estrutura, colocar um colchão no chão, algo para permitir a realização desses exercícios. E para quem nunca fez, eu recomendo com um certo cuidado, mas hoje a gente tem na internet profissionais de excelente qualificação publicando vídeos e informações, orientando exercícios tanto de yoga quanto de pilates que podem ser feitos em casa. Isso vai ajudar bastante. Outro ponto importante que as mulheres com endometriose podem colocar atenção em casa nesses próximos dias é em relação à sua alimentação. A gente já tem muitos estudos que tratam de nutrição e endometriose. Consumo de vegetais e frutas, além de todos os benefícios que a gente já conhece há muito tempo, eles favorecem a eliminação do estrógeno. Então, o metabolismo, os nutrientes presentes nesse tipo de alimento favorece a eliminação do que é o principal combustível para a endometriose, não só se instalar, mas crescer, que é o hormônio estrógeno. Então, a alimentação rica em frutas e verduras é importante e ajuda a aliviar os sintomas e a reduzir a chance da doença avançar. O resveratrol, uma substância encontrada na casca de uvas escuras e de jabuticaba, mostrou uma ação anti-inflamatória e antioxidante em alguns estudos. E esse tipo de efeito pode ser bastante benéfico também para as mulheres que vivem uma doença que depende de um processo inflamatório, como é o caso da endometriose. Um outro exemplo bastante importante é o ômega 3, que é presente em alguns alimentos, como por exemplo óleo de peixe, óleo de chia, óleo de linhaça. Esse tipo de substância, o ômega 3,
ele é substrato, ele é matéria-prima para a formação de substâncias pouco inflamatórias. Por outro lado, a maior ingestão de proteínas animais, especialmente da carne vermelha, vai levar a um aumento na concentração no nosso organismo de ômega 6. E essa é uma substância que é matéria-prima para produzir mediadores inflamatórios. O mais importante é a prostaglandina, que é responsável pelo processo inflamatório que a gente sabe que acontece nas mulheres com endometriose. Então, reduzir alimentos ricos em ômega 6 e aumentar os alimentos ricos em ômega 3 é uma medida importante que pode ajudar a enfrentar essa fase. Não é que a gente precisa parar de comer carne vermelha, mas talvez equilibrar um pouquinho, reduzir um pouco de uma forma equilibrada a ingestão de carne vermelha e aumentar um pouco os alimentos ricos em ômega 3. Outro alimento que é vilão é a gordura trans. Então, os alimentos ricos nesse tipo de substância, como por exemplo margarinas, pão, salgadinho, frituras de uma forma geral, já tem estudos que comprovaram que levam a um maior risco de desenvolver endometriose. E aí eu posso extrapolar para quem já tem endometriose. Naturalmente, esse tipo de alimento vai aumentar a chance de crescimento da doença, vai aumentar a intensidade do desconforto causado pela endometriose, por isso que isso deve também, dentro do possível, ser evitado. Bom, e para terminar, não poderia deixar de mencionar o ibuprofeno, uma substância que vem sendo muito citada na mídia, porque alguns estudos mostraram que foi um dos culpados pela progressão tão agressiva do coronavírus na Itália, com casos tão graves em proporção tão grande. E é uma substância que compõe anti-inflamatórios, que compõe um tipo de medicamento muito utilizado pelas mulheres com endometriose. Então, nesse momento, eu recomendo bastante cuidado. Se você tem endometriose, costuma usar medicamentos que tem como base o ibuprofeno. Se você está vivenciando um quadro especialmente respiratório, tosse, parece ser uma gripe, e está com cólicas e vai tomar esse remédio, porque você já está acostumado a usar esse remédio por causa das cólicas, nesse momento, melhor tomar cuidado. Fale com seu médico, busque uma orientação e outras alternativas, outros tipos de medicamento para serem utilizados nesse momento para evitar o consumo desse tipo de remédio que já tem comprovada relação com uma evolução mais grave das infecções pelo coronavírus. Então essas foram algumas recomendações para o que pode ser feito nesse momento. Então eu falei de alguns exercícios que podem ser feitos em casa, um cuidado especial com a alimentação, cuidado com os remédios que vão ser utilizados nesse momento. Pretendo fazer nos próximos dias outros vídeos, então para quem já vive esse problema, envie suas dúvidas, compartilhe com outras mulheres com endometriose, o que pode ser feito para quem tem infertilidade. Nos próximos dias eu devo fazer um vídeo especialmente sobre isso. Até lá!